Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, muito felizes e que o dia de vocês seja um dia maravilhoso. Se você está vendo esse vídeo à noite, então eu te desejo aí também uma noite maravilhosa. Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que eu gosto muito, de um tema que eu acho assim bastante interessante e que muitas pessoas não abordam da maneira como deveriam abordar, né? Não tem a consciência aí, né, de fazer uma abordagem numa visão um pouco mais, vou colocar assim, uma visão mais madura, né? Uma visão um pouco mais coerente, algo nesse sentido. Então, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de amor próprio e como nós podemos fazer, ou o que nós podemos fazer para desenvolver esse amor próprio. Quero pedir para você que está aqui acompanhando comigo pelo canal do YouTube, que você já deixe o seu like, que você já deixe o seu joinha, que você compartilhe esse vídeo com as pessoas, que a gente sempre está trazendo aí informações e cada dia é um aprendizado, né? Cada vez mais a gente vai aprendendo. E também para você, né, que gosta do meu conteúdo e que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal. E quem gosta desse tipo de tema, já deixa o seu comentário para a gente poder fazer mais vídeos deste padrão. Ó, já temos a Gorete aqui com a gente. Então a gente sempre vai fazendo as lives, né? E vocês vão participando das lives e a gente vai trabalhando aí em conjunto com esses temas. Quem está vendo aí pelas outras mídias, pelo Facebook e pelo YouTube, pelo Instagram, vem para cá para a gente poder trabalhar em conjunto aqui, tudo nesse hub aqui do YouTube, tá bom? No canal da ArcUBR. Bom, acho que a gente já pode rodar a vinheta e que nós vamos começar, certo? Então, cadê a vinheta? Essa vinheta tem uma musiquinha assim que é para levantar mesmo, né? Para deixar a gente animado, certo? Pessoal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno Cássaro, sou terapeuta metafísico e hoje a gente vai falar a respeito de como desenvolver o amor próprio. Antes da gente falar a respeito de como desenvolver o amor próprio, eu gostaria de dizer o seguinte: eu sou professor de tarô, né? Então dou aulas de tarô, também sou psicanalista e muitas vezes eu tenho visto alguns alunos ou algumas pessoas, né, que pegam algumas cartas assim, são cartas específicas que falam sobre amor próprio. Por exemplo, a carta da sacerdotisa, a pessoa precisa desenvolver, né, a sua autoestima, o seu amor próprio. Carta da imperatriz, a mesma coisa, né? A pessoa tem que vibrar e pôr para fora esse amor próprio. Ela tem que usar esse amor próprio para se alavancar. A carta da lua. A pessoa está tão desorientada, tão distópica ali, que ela precisa voltar para o centro. E para voltar para o centro, ela precisa desenvolver o amor próprio. Só que assim, você vê nos livros de tarô, e você também vê aí, né, dentro do contexto, talvez até mesmo de algumas consultas, de algumas leituras, as pessoas falando, você, consulente, precisa desenvolver o amor próprio. Que diacho é esse amor próprio? O que é isso? Muitas pessoas, às vezes alguns alunos, eu pego na aula assim, e os meus alunos sabem que a gente faz isso para poder orientar, né? Ah, aqui está falando que precisa desenvolver o amor próprio. Tá, me dá um exemplo de como eu posso fazer isso. Aí não caminha, não evolui. Por quê? Porque falta um background, né? Falta um conhecimento de fundo que muitas vezes o tarólogo não possui. E aí ele faz um diagnóstico, ele diz, olha, você desenvolveu o amor próprio, mas ele não dá para o consulente essa saída, né? Essa movimentação de como fazer esse desenvolvimento. E aqui serve não só para quem é tarólogo, não só para quem está aí atendendo as pessoas com tarô ou com algum outro tipo de oráculo. Isso aqui serve também para você como pessoa, como próprio indivíduo, né? Então, essa nossa live aqui é uma live muito importante, né?
Primeira coisa, né? Como é que a pessoa ela vai perdendo o seu amor próprio, né? Se a gente for olhar dentro do contexto psicoemocional, ela vai perdendo o amor próprio desde a formação da criança, né? A criança ela vai se formando aí por volta dos 6, 7 anos de idade, e conforme ela vai crescendo, ela vai evoluindo, ela vai formando uma visão da sua autoimagem. Quando a gente fala de amor próprio, a gente está falando de uma pessoa, primeiro, né, que não consegue se valorizar, que não consegue entender, né, as suas competências, o seu desafio como ser encarnado, ela não consegue visualizar as suas capacidades, ela sempre vai achar tudo muito difícil, ela sempre vai achar que ela não tem competência, né? Para executar determinadas funções, para executar determinadas tarefas, ou até mesmo para ter um relacionamento. E isso vai criando uma celeuma ali dentro, né, da cabeça dessa pessoa. Isso começa lá quando ela é criança. Quando ela é criança e ela possui pais muito exigentes, onde nada nunca tá bom. Onde sempre essa criança vai ter que fazer o dobro, né? Se ela faz alguma atividade na escola e tira uma nota mediana, né? Ela está indo mal, então ela precisa urgentemente se empenhar mais. Onde já se viu, filho meu não faz isso, filho meu não tira nota baixa, e quando ela tira uma nota boa, não fez mais que obrigação. Então, vejam que a gente vai construindo, né, um indivíduo que tem dificuldade de entender as suas competências, porque ele nunca é uma pessoa competente. Estou dizendo que a gente precisa ter equilíbrio, tá? Porque também aquela mãe que fala, nossa, meu filho é incrível, que maravilha, olha, ele tirou 8 na prova, ele é muito inteligente. Aí também não dá, né, gente? Aí você está criando um indivíduo com uma característica mais narcisista. Então a gente precisa muito tomar cuidado para ter um equilíbrio, né? Então tudo começa quando a criança, né, na criação ali com os pais, ela cria essa imagem de que ela não tem valor, né? De que ela é um estorvo. Às vezes a mãe fala, né? Teu pai foi embora por causa de você, você é uma criança mal criada, né? Então a gente vê muito isso, né? Olha só o que aconteceu com o seu bichinho de estimação, você não cuidou e por isso que ele morreu. Então essa criança ela vai criando de forma inconsciente, né? Através do processo do recalcamento, ela vai criando uma sensação de que ela não tem, não recebe, né? Amor e e com isso ela vai trazendo uma sensação de falta de incentivo, de falta de motivação e vai entrando num ciclo vicioso. Então, muitas pessoas repetem os mesmos padrões em termos de comportamento, principalmente quando elas estão fora do conceito do amor próprio, né? Que se envolvem com pessoas que são má índole ou com relacionamentos abusivos, ou não conseguem executar determinadas atividades ou tarefas no trabalho porque não se sentem competentes para tal. Então, tudo isso é construído dessa imagem, dessa autoimagem, né? A gente precisa mudar essa autoimagem, a gente precisa se valorizar mais, a gente precisa ter mais uma visão mais de desenvolvimento, de que a gente é capaz, de que a gente pode, né, de autoconfiança. Só que a gente precisa tomar cuidado também para não ir para o outro lado, né? Para não ir para o egoísmo extremo, para o narcisismo. Então, é muito importante a gente entender que a gente tem que ter um equilíbrio aqui nesse contexto do amor próprio. Como é que a gente faz para desenvolver esse amor próprio? Então, assim, quando você for num tarólogo, e essa pessoa falar para você, você precisa desenvolver o amor próprio, né? Pergunta para ele, como é que eu faço isso? Tá? Então, pergunta, questiona, né? Eu não tenho a habilidade para entender nesse momento em que eu estou vivendo, que eu estou com uma visão muito torpe da realidade, porque eu estou sofrendo, né? O sofrimento ele traz uma visão, uma percepção limitada para o nosso campo. E aí você fala para ele, como é que eu faço isso? Como é que eu desenvolvo o meu amor próprio? Será que o teu oráculo traz uma dica, né? Porque às vezes a pessoa ela só fala, você precisa desenvolver o amor próprio, tá? Muito obrigado, boa tarde, vai embora e tudo bem, pagou a consulta, tchau, tchau, beijinhos, pau, pau. E a gente precisa entender
né? Compreender cada vez mais como que a gente pode lidar melhor com os nossos consulentes. Então, para desenvolver o amor próprio, a gente primeiro precisa compreender que nós somos um indivíduo. A individualidade, ela é fundamental para que a gente tenha amor próprio. Como é que isso funciona, Bruno? Primeiro a gente tem que ter consciência de que nós somos parte do todo. Pronto, agora você deu um nó na minha cabeça. Peraí, nós somos parte de um todo ou nós somos indivíduos? Nós somos parte de um todo. E também vivemos um estado de individualidade. A individuação ou a individualidade, ela vem com uma característica da gente se desconectar um pouco do nosso estado divino, quando a gente é um ser encarnado, né? E assim a gente passa a compreender coisas que, quando a gente está conectado ao divino, a gente não consegue compreender, né? E aí a gente precisa entender que a gente tem vontades, que a gente tem desejos e que a gente tem que sentir prazer. Como assim, Bruno? É isso aí, gente. Se você tem algumas linhas de pensamento que falam que para você se tornar evoluído, para você transcender, você precisa abandonar as suas vontades, os seus desejos e os seus prazeres. Você tem que abdicar do teu ego, do teu eu, né? Só que isso, gente, vai fazer com que você transcenda e não precise mais dessa existência. Se esse é teu objetivo, tudo bem. Agora, se você veio para cá para experimentar, para viver e para ter uma visão de mundo, né, uma visão de existência, é fundamental você se permitir, né, ter vontades, desejos e prazeres. Então, primeiro você precisa reconhecer quais são as suas vontades e os seus desejos. Reconhecer as vontades e os desejos não significa que você vá praticá-los. Significa que você vai criar uma consciência aonde você vai trabalhar essa existência, né? E com isso você vai criar uma relação com você. Quando você fala de criar uma concepção a respeito de um desejo, de uma existência, né? Você está falando em criar um entendimento e uma interpretação da sua própria necessidade como ser individual, né? Quando a gente fala de criar essa concepção, de trazer essa notoriedade, a gente vai desenvolvendo as características que a gente precisa para desenvolver o amor próprio, tá? Faça uma lista das suas qualidades. Entenda exatamente quais são os seus valores e quais são as suas qualidades. Você compreender que você tem um valor que seja uma forma, né, de você se auto-preciar, né, no sentido de dar precificação mesmo, né? Isso é importante, porque senão todo mundo vai te trazer alguma coisa e você vai aceitar aquilo como sendo o máximo, né? E também cuidado, porque você pode também se autopreciar. E quando você se autoprecia, você coloca ali uma coisa num estado muito... o alto que eu estou falando aqui não é alto com U, é com L, né? Que é você fazer uma superpreciação. E aí você vai criar o quê? Você vai criar um conceito de que você vai ser muito valorizado e ninguém vai se aproximar de você, né? Ah, eu sou o máximo. Aquele ali não quero não porque é muito... Fala errado. Ou aquele ali não quero não porque, olha, se veste mal. Aquele ali não quero não porque, olha, tem uma espinha na testa dele, né? Então você vai criando você fica de um nível de autoexigência muito forte, né? Terceira coisa, né? Não duvide de si mesmo. Tenha certeza de que você é capaz de resolver tudo sozinho ou sozinha. Quando a gente faz esse processo de entendimento de que nós somos capazes de desenvolver as coisas sozinhos e sozinhas, nós compreendemos, né, que os problemas são transponíveis. E muitas vezes a gente quer buscar resolver os nossos problemas, quer buscar ajuda do outro para resolver coisas que às vezes não precisa. A gente fica esperando o dia que eu conseguir ajuda, aí eu resolvo essa situação, né? O dia que eu ganhar uma roupa, eu me visto melhor. O dia que eu casar com um homem rico, eu vou resolver... Esquece isso, gente. Você tem que entender que você não precisa disso. Você não precisa do outro para resolver os seus problemas, né? Você pode fazer tudo isso de uma forma
sozinho, você pode fazer isso autossuficientemente, né? Você não precisa entregar sua vida na mão do outro. O outro, ele pode ser um ajudante, um facilitador, mas a responsabilidade é sua. Então, assuma a sua responsabilidade como ser vivente, como ser encarnado, e não deixe que o outro, muitas vezes, interfira, né, naquilo que você gostaria de fazer ou de resolver. Eu estava no 4, né? Liste tudo que você tem dificuldade. Lista tudo aquilo que você não tem competência e que você precisa melhorar. Tomar consciência dos nossos defeitos, das nossas sombras, muitas vezes nos põe num lugar onde a gente pode olhar para aquilo e ressignificar ou melhorar aquilo. Quando a gente fala de listar o que nos incomoda, ou que nós não somos competentes, ou a falta de habilidade para alguma coisa, mostra que nós estamos no controle. Quando você deixa que o outro liste, quando você deixa que o outro fale, olha, você está gorda, olha, você fala errado, olha, você tem problema para escrever. Eu tenho problema para escrever textos. Eu escrevo texto, tem que ler 10 vezes para ver se não tem nenhum erro de português ali. Eu troco letra e tudo mais. Então, quando o outro fala para mim, olha, você errou aqui no texto, putz, aquilo mexe no nosso ego, né? Faz com que a nossa autoestima vá lá embaixo. Então, não deixe que o outro fale. Reconheça-se esses defeitos, reconheça essas dificuldades, reconheça essas não habilidades em você primeiro. Porque quando o outro fala, você fala, eu já sei. Eu já sei. Já tô ciente, né? E aí você acaba não entrando naquela coisa da crítica que corrói e que consome, né? Observe como as pessoas dentro dos seus relacionamentos te tratam e como elas se tratam entre si, né? Como você é tratado pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu marido, pela sua irmã, e como que elas se tratam entre si. Veja se há uma valorização do seu parceiro para você, né? Veja como é que as relações elas ocorriam no passado, né? Tenta entender por que esse ciclo torna a se repetir. Às vezes você está num relacionamento hoje, amanhã você está num outro relacionamento, e isso vai gerando um comportamento cíclico que vai trazendo aí para você um dano, um dolo, né? Veja como que você pode, observe, né, se você tem apoio, se você tem incentivo, ou se do outro lado só vem crítica e julgamento. Quando há crítica e julgamento excessivo, você tem aí uma toxicidade nessa relação. Então a gente precisa tomar cuidado. Então, desenvolver o amor próprio é primeiro você olhar também como os outros te tratam, né? Tem uma pessoa que eu conheço que a gente era muito próximo, né? A gente fazia quase que tudo junto, e aí ela começou com essa toxicidade de criticar, às vezes inventava uma historinha e me colocava como vilão. O que eu fiz? Eu me afastei. Então, afaste-se dessas pessoas, não precisa ser de uma vez, pode ser paulatinamente, para que você tenha saúde mental, para que você consiga sobreviver na vida, para que você consiga conquistar os teus objetivos, porque essas críticas elas vão te minando e vão tirando a sua energia. E aí isso te põe mais ainda na falta do amor próprio. Então, ter amor próprio também significa você saber se afastar das pessoas que te corroem, que te fazem mal. Cuide de si mesmo. Cuida de você, do seu corpo, da sua mente, tenha vaidade, procure melhorar a sua saúde, se valorize também pela aparência. Sabe, às vezes eu atendo pessoas que a pessoa está tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que eu olho para a pessoa, assim, às vezes até mesmo pelo vídeo, eu falo para ela, escuta, você tomou banho? Parece estranho, né? Um terapeuta perguntar para a pessoa se ela tomou banho. Ela fala, não, tem 3 dias, 2 dias que eu não tomo banho. Então vai tomar um banho e depois a gente faz a nossa consulta. Porque não dá para você ficar nesse estado de impureza, impureza física. Imagina como é que não está a tua impureza espiritual, mental. Então, vai fazer uma higiene. Às vezes a higiene precisa ser uma higiene mental. Às vezes eu falo assim para a pessoa, olha, hoje é sexta-feira, né?
Amanhã, o que você vai fazer? Ah, eu vou trabalhar. Tá, você trabalha para uma empresa? Não, eu não trabalho, eu trabalho por conta. Tá, então você vai fazer o seguinte, vai pegar meio período desse teu dia de trabalho, porque não vai render. Você não vai render no teu trabalho amanhã. Do jeito que você está, você não vai render. Então você vai pegar meio dia desse teu trabalho, pode ser no início da manhã, pode ser no período da tarde, e você vai assistir Netflix. Você vai fazer uma higiene mental. Você vai ler um livro. Você vai escutar músicas que você gosta, sabe? Mas precisa dessa coisa de cuidar do corpo, de cuidar da mente, né? Uma outra coisa importante é que você não se culpe por tudo. Lembra que você está aqui para experimentar a existência, para vivenciar o teu estado de encarnação, né? Quem acredita, quem não acredita, entenda que cada experiência é uma experiência e tem um aprendizado. O problema é quando a gente não aprende e depois comete o mesmo erro. Então aprenda com os seus erros. Olhe para aquele problema, para aquela coisa que você causou ou para aquela situação que te desagradou, recupere a memória daquilo e diga: o que eu aprendi aqui? Sabe? É muito importante a gente ter essa compreensão, porque isso vai nos ajudar a entender também aqueles nossos defeitos, aquelas nossas não qualidades. E tudo isso está ligado ao amor próprio, está ligado ao desenvolvimento do amor próprio. Falar para uma pessoa que ela tem que buscar desenvolver o amor próprio e não orientar ela, que ela precisa olhar para os seus erros cometidos e ressignificar esses erros em aprendizado, é a mesma coisa de você falar, de você jogar um livro do Mahabharata ou do Rig Veda ou o livro dos Upanishads para um porco ler. A pessoa não vai entender. A pessoa não sabe, ela não tem condições de olhar isso. Avalie também se as críticas que as pessoas te fazem, né, elas são críticas construtivas ou se essas pessoas estão apenas querendo te arrebaixar, estão querendo te humilhar, estão querendo te colocar na pior, né, no poço, né? Avalie se essa pessoa que está ali criticando, se ela não está trazendo uma toxicidade. Quando a crítica ela é uma crítica que te faz entrar num processo de reflexão, é uma crítica boa. Quando essa crítica te faz ficar sem energia e sem vontade, faz você perder o ânimo, né? É uma crítica ruim, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem bobinho, que é de quando eu era criança, né? A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa extremamente crítica, né? Então, assim, tudo que eu fazia, nada estava bom. Depois de um tempo que eu percebi que isso era o jeito dela, eu tinha que deixar e ignorar as coisas um pouco, né? Mas veja esse exemplo. Esse exemplo aqui é interessante. Você sabe que toda criança é educada pelos pais, né? A de manhã cedo arrumar a cama, certo? Então, o que a minha mãe fazia quando eu arrumava a minha cama? Ela ia lá e falava, tá mal arrumada. Puxava as cobertas e ela fazia. Ela fez isso uma, ela fez isso duas, ela fez isso três, quatro. Na quinta vez, sei lá, quinta vez, sexta vez, sei lá, eu parei de arrumar a cama. Por quê? Porque se eu não faço direito, por que eu vou perder meu tempo arrumando a cama? Veja que eu desmotivei. Eu perdi a motivação. Então, quando a crítica ela não é construtiva, ela não produz um aprendizado. Ela produz o quê? Uma repulsa. Então, eu tenho repulsa de arrumar a cama até hoje. Se vocês forem na minha casa, eu tenho certeza absoluta que antes do meio-dia a cama vai estar desarrumada. Por quê? Porque eu não arrumo cama. Eu não consigo arrumar cama. Eu tenho uma repulsa. É uma coisa que eu tenho que tratar, é uma neurose minha. Né? Já pensou eu ir no psicanalista para tratar uma neurose que eu tenho de não arrumar cama? Mas depois que passa ali aquele período da manhã, eu consigo arrumar normalmente. Então vejam que às vezes a gente constrói em cima de uma crítica uma repulsa, uma aversão. E essa aversão, às vezes, ela gera um ressentimento ou não. Ela pode gerar um ressentimento. Você pode ficar com raiva ou com uma tristeza, uma angústia daquele objeto, né? Que no caso ali é arrumar a cama. Eu não tenho nem por que ter raiva ou ter repulsa por causa de arrumar a cama. Mas, por exemplo, você pode começar a criar uma repulsa ou uma raiva ou uma aversão ao seu corpo. Porque alguém falou que você está gordo. Porque alguém falou que você está feio.
porque alguém falou que você não sabe se arrumar, que nenhuma roupa te cai bem. Então, observem que essas coisas, elas podem trazendo um dano para você no amor próprio. E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai falar da parte metafísica desse negócio aqui, né? Que é o seguinte: como é que a gente pode olhar e tratar também metafisicamente essa nossa falta de amor próprio? Ou essa dificuldade de lidar consigo nesse nível e de ter essa autoestima e de ter essa confiança, né? Para trabalhar as questões da vida. Então, ó, antes de eu fazer aqui o trabalho aqui, mostrar para vocês como que a gente pode melhorar isso metafisicamente, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Dá trabalho fazer esse tipo de vídeo. Então, compartilha com seus amigos, compartilha com seus colegas, manda nos grupos de Facebook, de WhatsApp, no grupo da família, sei lá. Ajuda o canal a crescer. Quanto mais audiência a gente tiver, mais conteúdo a gente vai trazer para vocês, mais informação e mais... Talvez a gente até faça um curso aqui dentro do canal. Eu estou pensando em montar um curso aqui. Mas para isso eu preciso ter audiência, tá bom? Então, nos ajude compartilhando. Se você não é inscrito aqui no canal, já deixa a sua inscrição, ativa o sininho para receber a notificação de quando tem live, porque se você não ativar o sininho, o YouTube não vai entregar a live para você. Então, toda vez que eu abro live aqui, você não recebe a notificação, é porque o teu sininho não está ativo. Outra coisa importante, deixe o seu comentário e dê o seu like. Isso ajuda também o YouTube a ranquear a gente na plataforma. Então, tudo isso é para a gente poder conseguir fazer mais conteúdos cada vez mais. Agora, vamos falar metafisicamente como é que a gente trabalha o processo da autoestima e do amor próprio, né? Como é que a gente pode trabalhar isso metafisicamente? Primeira coisa, existem, não sei se vocês sabem, mas os cristais, eles têm uma energia própria. Então, você ter uma pedra de citrino e usar essa pedra com você, principalmente deixando ela na região da boca do estômago, né, aqui do seu chakra do plexo solar, vai te ajudar bastante nesse sentido, tá? Essa pedra de citrino, mas tem que ser o citrino verdadeiro, tá, gente? Por quê? Porque dentro do mercado de cristais, eles pegam o quartzo branco, quartzo transparente, e jogam dentro de uma fornalha lá, de um forno a 300 não sei quantos graus, e ele muda de cor. Aí você forçou a barra para ele virar um citrino, né? Você tem que ser o citrino que é retirado da natureza, o citrino original. Você vai deixar ele aqui, ó, no teu plexo solar, você pode dormir com ele aqui, ou você pode colocá-lo quando você se sentir que está sem força de vontade, que está sem vigor físico. Põe ele aqui, deixa uns 5, 6 minutos e anda com ele dentro da bolsa. Uma vez por dia você vai lá dar uma pegada nele, mentaliza que ele está te passando energias de autoapreciação, energias de poder pessoal, energias de força vigor e vontade, né? Uma outra coisa que a gente pode usar, que é bem legal e está facinho, isso aqui você encontra em qualquer lugar, é tomar de manhã e à noite. Mas aí é quando o caso está muito crítico, tá? Quando você está assim, começando a cair naquele estado depressivo, quando você não se valoriza para nada, você não consegue ter autoestima. Chá de alecrim com gengibre. O chá de alecrim, ele tem um potencial ansiolítico e antidepressivo. Então, o chá de alecrim, ele é muito forte para você poder ganhar ânimo, para você trazer essa vitalidade. E o gengibre é uma raiz, né, que traz energia, que tira a gente do estado catártico, do estado do estado catártico, não, do estado da nulidade, da falta da inércia, né? É uma energia que empurra a gente para frente. Uma outra técnica que a gente pode usar é o Ho Oponopono. O Ho Oponopono é bem legal, porque você vai fazendo o Ho Oponopono e você vai transmutando toda a energia, tanto sua quanto da sua ancestralidade, tá? E o floral de Bach? Floral de Bach, espera só um pouquinho, que o floral de Bach, eu preciso olhar qual floral que é o que a gente pode utilizar aqui no caso. Vamos ver aqui, ó. A Priscila Nascimento disse que já se sentiu lixo, mas que acho que é hoje em dia, né? Me sinto muito bem. Tenho uma amiga, uma psicóloga, que através dela minha autoestima melhorou muito. Agradeço a Deus por tudo e a essa amiga, né? Que ela chamou aí de Edna, né?
O floral, para a gente poder trabalhar essas questões, a gente tem que trabalhar uma sinergia, tá? Essa sinergia, ela geralmente ela é feita no consultório, tá? Então, eu vou pedir para vocês procurarem um terapeuta floral ou me procurarem aí para fazer essa sinergia. Mas basicamente a gente vai usar, dependendo do caso, tá, gente? Tem o Olive, que ajuda a gente a manter essa energia vital mais elevada, né? A gente também pode usar o Wild Rose, que também ajuda a gente a se desprender um pouco dessas situações em que a gente tem um desânimo muito forte, onde a gente não tem a menor vontade de fazer nada, tá? O Helter a gente usa também, mas o Helter é mais quando a pessoa ela sente assim que ninguém quer ouvir ela, que tudo que ela faz não tem valor, que tudo que ela produz não tem importância, né? Então a gente também pode usar o Helter, né? E o Grab Apple, que é para quando a pessoa tem uma fraca imagem de si mesma, ou seja, quando ela está muito distópica dessa consciência de autoestima ou de amor próprio. Pessoal, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui embaixo. Diga aí, né, nos comentários como que foi para você, se você se reconheceu em algum ponto, se você conhece alguém que está passando por essa situação, né? E como que você poderia ajudá-lo, tá? Para quem quiser aí entrar em contato comigo, sabe que é só entrar lá no meu perfil do Instagram, no @brunodiotarot, e lá você consegue ter todas as informações para consultas ou atendimentos comigo, tá bom? Gratidão a todos, fiquem na luz e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Eu estou tentando fazer vídeo todo dia, então não me cobrem, hein? Eu estou fazendo o meu melhor aqui, tá bom? Beijo, até breve. Tchau!